Eu vou ler aqui em Juízes, capítulo 6, o 11 e o 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quando você pega o livro de Juízes, você começa do início, você logo vai entender o porquê que toda essa desgraça havia se abatido sobre a nação de Israel, sobre o povo. Porque a introdução do livro de Juízes, ela já deixa bem clara. Enquanto Josué, aquele que sucedeu a Moisés na liderança do povo, enquanto ele era vivo, e enquanto a geração de Josué eram vivos, o povo serviu a Deus. O povo adorou ao Senhor. O povo cumpriu os mandamentos de Deus. O povo se dedicou às coisas do Senhor. E você vai ver ali logo no capítulo 2, dizendo que quando aquela geração passou, veio outra geração que não tinha aquele relacionamento com Deus, que não tinham vivido aquela experiência, que não tinham aquele temor do Senhor. E essa geração que sucedeu, essa geração abandonou ao Senhor. E quando eles abandonaram ao Senhor, o Senhor entregou eles nas mãos dos povos inimigos que habitavam ao redor deles. Agora nós olhamos aqui para Gideão. Você vai ver que até chegar a Gideão, alguns outros juízes se destacaram. Nós vemos aqui, houve Débora, houve Otoniel, Eude, Sangar. Bem, são os que a Bíblia, alguns que a Bíblia vai nos relatar. E agora chega em Gideão. Quando você lê o capítulo 6, você vai entender bem sobre esse contexto do povo que abandonava o Senhor. Aí Deus levantava um juiz. E o que esse juiz fazia? Ele buscava a Deus. Ele buscava o Senhor. Ele buscava se consertar com o Senhor. E a nação acompanhava ele. Aí Deus livrava a nação de Israel. Logo esse juiz morria, o povo logo se desviava. E o povo se desviava, então Deus entregava o povo novamente nas mãos dos inimigos. E ficava nesse processo, um processo montanha-russa. Sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, sempre precisou de ter um líder. Você vai ver que não é diferente na história dos reis. Foi assim com os juízes, foi assim na história dos reis também. Quando um rei era justo, era servo de Deus, ele buscava o Senhor, a nação buscava o Senhor. Quando um rei ou um juiz, ele era ímpio,
não servia a Deus, a nação abandonava o Senhor. Jesus veio para poder mudar isso. Jesus veio para trazer uma verdadeira adoração no coração de cada um de nós. Que nós pudéssemos entender que Deus trata com cada um de modo pessoal. Quando o Gideão está malhando o trigo, no lugar de prensar uvas, às vezes isso nos chama a atenção, né? O próprio contexto vai dizer o porquê. Porque os midianitas, os amalequitas e outros povos da região se uniam e formavam um grande exército, uma grande caravana, e eles vinham contra Israel. E eles vinham como nuvem de gafanhotos. Passavam pelas plantações e não sobrava nada, não deixavam nenhum animal vivo. Eles vinham devorando e destruindo tudo. A Bíblia vai dizer que na época de Gideão, o povo teve que se esconder em cavernas. Teve que habitar em regiões montanhosas para poder fugir dos seus inimigos, tamanha era a opressão. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é o porquê que isso acontecia. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é bíblico e Jesus ratificou. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Eles viraram as costas para Deus e abandonaram ao Senhor. O Senhor os entregava. Você vai ver no texto, se você for olhar o texto, o livro de Juízes é um livro difícil, tá, irmãos? É um livro que precisa de ter cuidado nas suas interpretações. Mas você vai ver que quando o povo inimigo se levantava contra a nação de Israel, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava com os inimigos, para que os inimigos vencessem a Israel. Leu isso? Está escrito lá. A mão do Senhor estava com os inimigos do povo de Israel. Volto a frisar a vocês aqui o contexto. O povo abandonou ao Senhor e fez tudo o que o Senhor disse que não era para fazer. Quando Deus deu a terra de Canaã para eles, o Senhor deu uma ordem para eles: vocês vão entrar e vocês vão expulsar aquelas nações. Vocês vão extinguir esses povos e as práticas deles. Não façam como eles fazem. Não adorem os seus deuses. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O grande erro e o maior de todos os erros que os israelitas cometeram foi trocar a glória do Senhor por um pedaço de madeira, por um pedaço de ouro ou de pedra esculpida. O maior erro de Israel ao longo da história, quando nós olhamos com a cosmovisão, com uma visão ampla de tudo, nós vamos ver que o que levou a nação de Israel à desgraça foi a idolatria. Ou seja, o abandono dos caminhos do Senhor para poder seguir os próprios caminhos. A Bíblia vai dizer que a nação
Cada um fazia o que achava melhor. Nessa época aqui. Cada um fazia aquilo que achava que era o certo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso não funciona com Deus. Com Deus não tem, eu acho que isso não existe. Eu acho que isso está certo. Deus deixou as diretrizes, as formas da adoração, da prestação de culto, tudo é minuciosamente detalhado. É justamente para que o homem não tenha a sua vontade, o teu querer, que não venha sobrepor aquilo que ele acha que é ou que não é. O que conta é a vontade de Deus. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Nós vamos ver que nem Gideão, estava apto para fazer o que era necessário. Nem Gideão estava apto. Vejam, o anjo aparece para Gideão. Toda vez que aparecer anjo com A maiúsculo, é uma aparição teofânica, ou seja, é uma manifestação de Deus, do próprio Senhor, no Antigo Testamento, para poder falar com os seus servos ou com o seu povo. O anjo do Senhor aparece a Gideão. Não era um anjo qualquer. Anjo com letra maiúscula. Segundo, a forma como o anjo fala com autoridade divina. E o terceiro, o anjo instrui a Gideão a como ofertar a sua oferenda. E o anjo toca na oferenda com a ponta de um bastão, e a oferenda então entra em combustão, pega fogo. O próprio Deus o instrui. E Gideão não estava preparado. Por quê? Porque a família de Gideão era uma família idólatra. Mas o que importa é a vida de Gideão para com Deus. Se isso fosse verdade, Deus não teria mandado Gideão consertar. O próprio Gideão também não estava apto. Deus vai dizer para ele: Gideão, vai lá e quebra o altar de Baal. Quebra tudo. Pega o poste de Azera e corta e pica ele todinho. Era de lenha, era de madeira. Faz lenha com ele. Sobe na colina e constrói um novo altar. E você vai consagrar ele ao Senhor. E você vai pegar essa madeira, essa lenha e vai usar para poder sacrificar a mim. Gideão, não é qualquer ovelha que você vai usar, não. Você vai pegar aquela do seu pai, de 7 anos, que está separada. É aquela que eu quero, Gideão. Não é a que você quer. É a que eu estou mandando você ir lá buscar. Vocês estão entendendo como Deus é detalhista? Não é qualquer madeira que eu quero, não, Gideão. Eu sou o criador de todas as coisas. Pegaram uma árvore que eu criei perfeita, esculpiram nela imagens idólatras, símbolos idólatras, e estão adorando, mas essa madeira é minha. Foi eu que criei. Você vai picar isso tudo e você vai usar essa madeira, porque é minha, é consagrada para mim. Você vai derrubar esse altar de Baal, que é o símbolo da idolatria, é o símbolo do distanciamento do povo para com Deus. Nas nossas vidas, irmãos, nós temos que trazer para nós essa aplicação. E nós começamos a tentar entender as várias nuances das nossas vidas e a forma como nós lidamos com Deus.
Porque Deus, Ele é perfeito. O Senhor, Ele é minucioso nos seus detalhes. A forma da adoração podia ser de qualquer forma. O próprio Deus vai dizer para ele: eu quero desse jeito. Não é do jeito que você quer, Gideão. Não é do jeito que você acha que está certo. Não é do jeito que o seu pai acha que está certo, pois a família inteira era idólatra. A família de Gideão, o pai de Gideão, tinha uma responsabilidade naquela região. Porque o altar, o Senhor vai dizer, o altar do teu pai. O altar em homenagem a Baal, que é do teu pai. O poste de Azera, que é do teu pai. Gideão cumpriu a ordem de Deus, mas ele temeu pela sua vida. Ele não foi durante o dia, ele foi à noite. Pegou 10 homens. Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Quando o dia amanheceu, está lá o altar de Baal destruído, o poste de Azera cortado até o talo, e um altar consagrado ao Senhor no alto da colina, no alto do monte, e uma oferta que já havia sido oferecida ao Senhor. Eu quero acreditar que estava ali apenas a fumaça, né? Conjectura minha. E quando eles viram isso, eles então se enfureceram. Quem fez isso? E começaram a investigar. O povo da cidade começou a investigar, até que chegaram à conclusão de que tinha sido Gideão. Agora vai todo mundo para a porta da casa de Gideão e começaram a dizer ao pai de Gideão: traz ele para fora porque ele vai morrer. Nós vamos matar ele porque ele derrubou o altar de Baal. Olha o nível, olha o ponto que eles chegaram. Como que as coisas poderiam ir bem para essa nação, que era uma nação que estava debaixo de promessas? Era uma nação que estava debaixo de promessas, e essas promessas, elas tinham coisas para serem seguidas e cumpridas, eram condicionais. Lembra da bênção e da maldição? Se vocês obedecerem, vocês vão seguir o caminho da vida, o caminho da bênção. Se vocês desobedecerem, vocês vão seguir o caminho da maldição e o caminho da morte. Agora, o povo escolhido de Deus está na porta do pai de Gideão, que era culpado, porque ele incitava o povo à idolatria, porque o altar era dele, o poste de Azera era dele, e agora estão dizendo: traz o teu filho aqui, porque a gente vai matar ele. Nós não sabemos os detalhes de como que ocorreram esses fatos, mas a gente tenta imaginar que nessa altura o pai de Gideão já sabia o que estava acontecendo. Já tinha ouvido falar da experiência que Gideão tinha tido com o anjo do Senhor, ou seja, com o próprio Senhor, das ordens de Deus. E o pai de Gideão então sai para fora, Joás, e diz para ele: espera aí, vocês vão lutar por causa de Baal? Se Baal fosse Deus, ele mesmo se defenderia, não precisava de vocês virem aqui para poder lutar por ele. E essa palavra parece que trouxe um peso de reflexão para eles. Trocaram o nome de Gideão. Não chamavam mais ele de Gideão, agora chamavam ele de Jerubaal. Ou seja, que Baal contenda com ele. Quando a gente lê assim, dessa forma, nos soa muito estranho, mas nós temos que entender que isso aqui era um processo de muitos anos. Muitos anos.
Na verdade, um processo que levou décadas, séculos. Não foi algo da noite para o dia. Veja, Deus manda Gideão, derruba o altar que está consagrado à idolatria. Primeiro ponto, para ter vitória na batalha, tem que obedecer ao Senhor e tem que fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que nós queremos. Segundo ponto, Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Nós somos responsáveis por analisar as nossas vidas e enxergar em nós mesmos coisas que podem estar desviando o propósito. Há pessoas que dedicam mais atenção, por exemplo, a um filho do que a Deus. Há pessoas que dedicam mais atenção aos seus bens materiais e se preocupam mais com isso do que com a sua vida com Deus. Há pessoas que se preocupam mais com seus aspectos físicos, se o cabelo está bom, se não está, se a roupa está alinhada ou se não está. Preocupa-se com isso. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser relaxada, não é isso. Questão de prioridade. É questão de que Deus, o nosso relacionamento com Deus, Ele está acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando você vê lá em Êxodo 20, quando foi proferido os 10 mandamentos, ele vai dizer logo em seguida: não terás outros deuses diante de mim. E o que o povo faz? O povo pega e coloca outros deuses e o adoram diante da face do Senhor. Não tem como isso dar certo. E nós vemos a vida da nação de Israel, uma montanha russa, um sobe e desce. Quando buscam a Deus, eles encontram o favor de Deus. Quando eles viram as costas para o Senhor, eles escolhem o que plantam. Não pensem vocês que Deus está dormindo, que Ele não está atento, que Ele não sabe de tudo que nós temos feito, de tudo que nós temos pensado. Deus está a par de tudo. Gideão não era apto, precisava consertar. Precisava haver um conserto. Foi só depois que houve esse conserto, é que então o favor do Senhor foi garantido para Gideão. Eu vou com você, Gideão, mas você vai lá e vai quebrar aquele altar. Eu vou dar a vitória, eu vou livrar mais uma vez a nação dos seus inimigos, mas nós vamos consertar, vamos arrumar tudo. Você está entendendo? O crente quer vitória para a sua vida, mas Deus exige que a gente conserte. Você está entendendo? Nós temos um relacionamento com Deus. Ó, Deus está ali falando com Gideão. O altar está lá, o poste está lá. Deus está falando com Gideão e Gideão está reclamando: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que então está acontecendo tudo isso de ruim contra nós, Senhor? Por quê? A Bíblia vai dizer que Deus levantou um profeta e mandou o profeta no meio do povo, para poder falar justamente isso. Está acontecendo isso tudo aqui porque vocês abandonaram o Senhor. Vocês estão pelo caminho da idolatria. Vocês estão querendo servir a Deus do jeito que vocês acham que deve ser, e não funciona assim. É única e exclusivamente do jeito dele. O que eu penso não interessa, e se eu insistir, a mão do Senhor vai vir contra mim.
Ou pior, como diz o texto, a mão do Senhor vai favorecer os meus inimigos, para eles me colocarem em situação difícil. Os inimigos se levantavam contra o povo de Deus e a mão do Senhor estava com eles, para que eles ganhassem. Pastor, que você está falando heresia? Não, vai ler o texto. É só tu ler, está tudo ali. Está tudo ali, lê desde o capítulo 1. Sabe por quê? Porque a única forma do povo aprender que precisam realmente de Deus, de cair na real e entender que estão errados, é quando as coisas apertam. Eu estou aqui 10 anos eu estou falando isso, nas vezes que eu tenho oportunidade. Deus usa as dificuldades, as provas, para poder nos dar lições, para poder moldar o nosso caráter, para poder fortalecer a nossa fé. Se não tiver luta, ninguém ora, ninguém busca Deus. O camarada anda a vida inteira de bicicleta e quando as coisas melhoram um pouquinho, ele compra um carro, aí o cara já não vem para o culto, ele vai para o shopping, ele vai para a praia. Não estou falando que não possa ir, é questão de prioridade, vai deixar de ir no culto? A questão é essa, vai outro dia. Mas a pessoa deixa de ir para o culto. Agora tem festa para ir aqui, festa para ir ali, e começa a abandonar os caminhos do Senhor. Aí depois não entende por que as coisas acontecem. Eu estou falando isso aqui para vocês, porque essa é uma reflexão minha. Vocês acham que quando as coisas apertam para mim, eu não me faço essas perguntas? Será? Que é isso? É Deus me moldando, provando? Ou será que há algo de errado que tem que ser consertado? Eu me pergunto, João. Eu tenho temor de Deus no coração. E às vezes as coisas estão acontecendo nas nossas vidas, é a própria mão de Deus. Está apertando? Está. E vai continuar apertando até você entender que aquele altar lá tem que ser destruído. Aquele poste tem que ser cortado. Não é desse jeito. Deus fala com cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações e nos orientando. Que Deus possa encontrar, ou melhor dizendo, que nós possamos encontrar uma sensibilidade espiritual de conseguir enxergar Deus falando conosco, isso e isso está errado, é por isso que não dá certo. E a gente conseguir olhar e entender que isso precisa ser consertado nas nossas vidas. Eu não posso falar nas nuances e nos detalhes, mas o Espírito Santo de Deus é quem pode falar com cada um de nós, pode falar com cada um de vocês. O que é na tua vida que simboliza esse altar de idolatria, esse poste de idolatria que precisa ser arrancado? O que é que precisa de ser melhorado é entender a forma como Deus quer a adoração. E Ele já falou. Não é em rituais de templos, não é em rituais de montes, não. É em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que veio depois, a vitória de Gideão, só com 300, não importa, podia ser um. O que importava ali era obedecer a Deus. O exército inimigo era mais de 140 mil. Gideão juntou 32 mil. E Deus ainda falou assim, é muito. Mas vamos ser sinceros na ótica humana. 140 mil de um lado, 32 do outro. Quem vocês acham que iria ganhar? Humanamente falando, vamos
Humanamente falando, dá uma média de quê? 5, quase 5 para 1, né? Quase 5 para 1. Você quer mais ou menos entender? Arruma uma confusão e briga com 5 pessoas. Aí tu vai mais ou menos entender qual era essa proporção. Depois o estado que você vai ficar, você vai conseguir entender. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? É só uma hipérbole. E Deus ainda vira para Gideão e fala assim, é muito. Gideão, vira para eles e fala assim, todos aqueles que estiverem sentindo medo, vão embora. Saiu 22 mil. Ou seja, mais de 2/3 saíram, foram embora, porque estavam acovardados. Você entende como que estava o povo? A situação deles na presença de Deus? E Deus está tratando com eles, mostrando para eles que não era, nunca foi do jeito que eles imaginavam que deveria ser. Sempre é do jeito de Deus. Sobrou 10 mil. Ó, 140 para 10. Acho que é 145 mil. Algo em torno disso. Para 10 mil. Agora virou 14, quase 15 para 1. Quase 15 para 1. Aí Deus vira e fala assim para Gideão, ainda é muito. É muito ainda. A questão não é que Deus não iria dar a vitória, o que Deus não queria, porque Deus já conhecia o povo, é que ele dissesse assim, nós nos reunimos e nós vencemos. Com a nossa força. Né? Somos muito bons. 5 para 1, cada um arrebentou 5. Nós somos os caras. Não. Diminui 10 mil. 15 para 1. E ainda que eles fossem muito bons, Deus vai falar assim, é muito ainda. Diminui. Não importa a questão. Muita gente fica apegada porque um bebeu de um jeito, o outro bebeu água. Gente, só ia ficar os 300 mesmo. Deus mandou tirar, é isso que importa. O porquê? Porque um era preparado, o outro não era, porque um estava com a arma na mão, o outro não estava, um ficava atento, o outro não ficava atento. A questão não é essa, porque a vitória não veio deles, não veio do mérito, não veio do preparo deles. A vitória veio do mérito e do preparo do próprio Deus. Deus está mostrando para ele, olha, 300, pronto. Agora eu já nem sei fazer a conta. Aí tem que pegar calculadora, que é 300, 145 mil para 300 pessoas. E Gideão tremeu nas bases. Tremeu. Senhor, se o Senhor vai dar a vitória, está aqui um novelo de lã. Molha esse novelo e tudo em volta fica seco. Deus fez. E Gideão com medo. Senhor, não se ire contra mim. Faz o contrário agora. Molha em volta e deixa o novelo seco. E Deus fez. Mostrando para Gideão que não era Gideão, não eram os 300, não eram estratégias militares, não eram mitos da região, não era nada disso. Era a mão de Deus que iria atuar. E eles foram lá, 300 homens. Se posicionaram em volta do arraial dos inimigos. Quebraram os jarros, levantaram as tochas, tocaram as trombetas, fizeram tudo como Deus mandou e do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou. Pense, qualquer um de nós faria isso? Vamos lá, são 140 mil, nós vamos juntar em volta deles, nós vamos fazer barulho, vamos tocar trombeta e levantar a tocha. O que vai acontecer? Eles vão matar a gente. Vão moer a gente igual carne moída. Obedeça a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, as coisas acontecem como tem que acontecer. E o que houve? Houve confusão no arraial dos inimigos. Eles começaram, eles mesmos, a lutar uns contra os outros. Houve uma grande confusão entre eles mesmos se mataram.
A Bíblia vai dizer que 125 mil homens morreram nessa ocasião. 125 mil morreram. E o restante depois foi aqueles que eles perseguiram, que eles foram atrás. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui, e salientar, é que Deus tem as formas dele de agir e o jeito dele das coisas acontecerem. Tem que ser tudo do jeito dele. Se Gideão fizesse algo diferente, ele não iria ter o favor de Deus na vida dele. Entendam isso. Se eu e você nos esforçarmos por fazer algo diferente daquilo que está escrito aqui nessa palavra, daquilo que o Senhor ordenou para nós, se nós insistirmos em fazer diferente do chamado de Deus para as nossas vidas, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão fluir. E depois muitos vão ficar como Gideão, tão perdido na história, que vai questionando: por que, Senhor? Está lá, as imagens de idolatria no quintal. Uma paráfrase, tá, irmãos? E perguntando por quê. O povo virou as costas para Deus e eles estão se perguntando por que tudo está dando errado. O povo adora deuses que não são deuses, são falsos deuses, e estão se perguntando por que está tudo dando errado. Vamos aprender isso. Vamos começar a olhar para as nossas vidas e começar a nos perguntar por que está dando errado. Por que está dando errado? Aí vai para a palavra de Deus. Está fazendo tudo o que Deus quer? Do jeito que Ele quer? Volto a frisar aqui para poder encerrar. Não é do jeito que a gente quer. Não é da forma como nós achamos que tem que ser. O que nós achamos não importa. Importa é o que Deus estabeleceu. Ele é minucioso. Todos os detalhes. Uma coisa que eu aprendi: Deus é detalhista. Não pensa você que Deus não é detalhista, não. Deus é detalhista. Deus trabalha em cada detalhe. Deus está nas vírgulas, Deus está nos pingos. Deus está em cada detalhe. Aquilo que a gente acha que não é importante, para Deus é importante. Então, irmãos, vamos buscar conhecer a vontade do Senhor. Lembrar que uma nação inteira serve de exemplo para nós. Abandonavam a Deus, caíam nas mãos dos inimigos. Buscavam a Deus, recebiam o favor do Senhor. É simples assim. Simples. Mas por que não pode ser de outra forma? Porque Deus não quer. Deus quer um povo que tenha um relacionamento sincero com Ele, não um relacionamento falso e dividido. Simples assim. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Tá? Deus quer você só para Ele. Deus me quer só para Ele, para o louvor da sua glória. Qualquer coisa que atravessar no caminho, Deus não vai aceitar. Ele tem as formas dele de nos fazer entender. Ele tem as formas dele de lidar conosco. E às vezes a gente passa luta, passa provações. Deus está moldando o nosso caráter. Deus está nos ensinando. E eu digo para vocês aqui, uma coisa que nós temos de sobra é espaço para melhorar. Nós temos de sobra espaço para melhorar. Amém?